Tudo bem, então nós vamos agora para as 8 regras. 8 regras que você pode colher em qualquer gramática. Sacaram? Então informação não é o problema. Informação você tem em qualquer lugar. A forma como você vai ter essa informação é que muda de gramática para gramática ou de professor para professor. É esse o diferencial. As regrinhas de acentuação você colhe em qualquer lugar. Está aí em qualquer lugar. O problema é como você interage com isso, como isso ativa na sua memória aquilo que você precisa aprender. Vamos à lousa então, vamos lá. Regra número 1, regra das proparoxítonas. A partir de agora chamaremos de R1. Quando falar R1, regra das proparoxítonas. Uma regra absoluta, sem exceções. Toda proparoxítona sempre será acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas no português. Uma regra, então, que não tem exceção. Não tem nada que confronte essa regra. Por isso que ela será uma regra fundamental. Essa é uma regra que vai dar muita qualidade a tudo que fizermos. Vamos, então, a uma primeira questãozinha, gente. Eu peço que vocês não copiem a questão e vou aproveitar para a gente combinar uma coisinha, então, tá bem? Vem um instantinho comigo, ó. Isso que está sendo projetado na lousa, se você tivesse em mãos, tornaria o seu trabalho mais suave. Você prestaria mais atenção e economizaria as canetas que você tem em mãos, ok? Então, para a sua próxima aula ainda não, na terceira aula, vocês vão ter uma apostila disponível. Serão 2 apostilas ou 3, eu vou medir ainda, com esses materiaizinhos que nós estamos tendo aqui. Se as regrinhas estão no papel, você só vai anotando aquilo e fala, ó, isso é legal, isso eu não sabia. Tá bem? Então, não no segundo encontro. No nosso terceiro encontro, vocês vão ter uma apostila disponível e essa apostila reproduz as questões. Então, não copie as questões. Preste atenção na questão. A questão estará no materialzinho de vocês. Tá bem? Não se preocupe que eu aviso no nosso próximo encontro de novo. Então, imagine o seguinte. Você está numa prova, cai a questão número 1. Olhem lá. A mesma regra que justifica a acentuação de monótona aplica-se em qual alternativa você escolheria na prova? Olhem lá. Então eu olharia para monótona e faria isso. Monótona. Última, penúltima, antepenúltima. R1. Qual alternativa seria a alternativa correta, gente? A D de dado? Isso, olha lá, falei só para ver se a pessoa está confiante mesmo, né? Mas se você tivesse em dúvida, qual seria aquela que produziria dúvida em você? A D de dado. A D de dado é a sereia que a banca colocou. Só que a letra B é tão absoluta que é impossível você errar. Técnicas. Contou última, penúltima, antepenúltima. Aqui é igual separar médico, gente. Né? Cada vogal está numa consoante, não há encontro vocálico. Não tem como errar a letra B. Então, quando na prova cair a R1, atuação de 100%. Não erre a regra 1. Ao final da aula, você estará fazendo isto. Ó. R2, R5, R2, R2. No momento eu não posso, né, preencher, porque estamos na R1. R1, regra das proparoxítonas. Mas você está vendo que a regra 2 gosta de aparecer. A regra 2 será aquela regra de grande importância na sua preparação. Mas estão percebendo? Ó, número 1, letra B, é uma alternativa que você precisa chegar lá. Custo barato que você usou da memória é praticamente nada. Vamos a uma outra questãozinha. Vamos lá. Questão número 2. A palavra estereótipos é acentuada pela mesma regra gramatical que exige acento em metáfora e em científica? Prova do CESP, gente. Prova do CESP. Sim ou não?
Você teria margem à dúvida aí? Você fala, professor, está distraído. Será que distraído você erraria? Pense um pouquinho. Primeira coisa, olhar a palavra toda juntinha é um problema. Separe sílabas. Sempre separe sílabas. Esse olhar não é uma coisa, você fala, professor, é um luxo. Não, é uma necessidade. É dessa forma que eu começo a entender, então, que eu estou falando da R1. E daí, quando eu olho para a metáfora e científica, eu tenho que entender que essa é uma questão completamente fácil. Você separa as sílabas sem nenhum problema, porque cada vogal está com uma consoante. Não houve encontro vocálico. Você olha para o tá, olha para o ti, está tudo muito separado, muito tranquilo. Então nós temos aqui, né, a regra 1 em todas e na prova a alternativa correta. Gente, a palavra relevância está ótima para exemplificar agora. Daqui a algumas horas, algum aluno vai me perguntar, professor, em científica, esse cien é de tongo e hiato. Eu vou responder. Eu sei que Deus está olhando para mim. Sacaram? Deus me reserva um lugar bom lá no céu, devido a essas coisas. Eu estou louco da vida para que se aprenda que científica é proparoxítona. Daí a pessoa perde o foco. O foco tinha que ser aqui. Mas ele faz uma pergunta de fundo cultural. Naquele cien, professor, é de tongo e hiato. É hiato? Mas para que essa informação? Para essa questão, você não tem que confundir, não tinha que trazer essa noção. Mas é lógico, você fala, senhor, já estou na chuva, estou aproveitando a água, estou me molhando por completo. Mas estão notando? O foco era na sílaba tônica, e não ali se era de tongo e hiato. Mas, né, a cada 10 perguntas vem uma meio assim de curva, que não tem nada a ver, mas está ótimo. É o aluno, né, pensando o tempo todo, não tem problema. Mas o foco, vocês viram, é o que vai fazer a diferença. Preciso de rapidez e precisão. Tá bem? Vamos entrar agora na regra número 2, a mais importante de todas. A regra das paroxítonas. Essa regra de tão importante, você pode aprender de duas formas. Quais são acentuadas? Se você aprender quais são acentuadas, você aprende a não pensar. E quando você aprende quais não são acentuadas, aí você se sente feliz, porque você, para aprender, tem que pensar. E o pensar leva você a entender. E o entender leva à memorização eterna. Bacana você estar com 110 anos de idade, lembrando de tudo isso 100%. Tá bem? Quais são acentuadas? Então, na tua vida escolar, alguém entrou com as paroxítonas que são acentuadas. Tá bem? Alguém na vida escolar teve um professor, uma professora, que tentou criar algum apelo para a memória, como rouxinol, li no chão. Alguém tem isso? Vaga lembrança de algum professor que deu algum esqueminha para você memorizar? Ninguém teve essa experiência? Que bom, fico feliz. Porque você, né, sinal que você, ou você esqueceu, ou não aprendeu essa besteira. Tá ótimo. Eu recebo um aluno que está com a cabeça boa. Hoje, numa outra aula, um aluno falou, professor, li no chão. O professor ensinou o li no chão. Tem gente que vem e canta poesia, né, canta uma música assobiando, às vezes estralando o dedo, eu falo assim, gente, olha a tua idade, né? Com 12 anos era bacana e agora não é mais. Mas eu não falo, eu penso. O aluno bate o pezinho, né? Canta, fala assim, não, agora não. Mas não é assim? Pense que quem aprendeu pelo rouxinol, né, o O aqui está descartado, ó. O O não vale. Mas era a tentativa de demonstrar para o aluno que a letra R, a letra U, a letra X, a letra I, a letra N, a letra L eram terminações
de paroxítonas que seriam acentuadas. Daí teve gente que aprendeu com li no chão. Olha o desespero da pessoa para não esquecer. Li no chão com X. Olha que bonito, né? Então, uma paroxítona terminada em L, ela vai ser acentuada. Paroxítona terminada em I. Nós temos que entender o papel caridoso do professor. Né? O professor tentando fazer você memorizar a terminação da paroxítona que receberá acento. Agora, eu gostaria que vocês entendessem o outro lado. O lado de quais não são acentuadas. Os caras que criaram essa regra pensaram no volume, na quantidade. E disseram, não vamos acentuar aquilo que mais tem no português. Então, por exemplo, ó, paroxítona terminada em A, como sala, porta, aluna, cadeira, lousa. Sacaram? Caneta. Eu poderia ficar uns 10 minutos olhando para a sala de aula, buscando palavras. Só olhando para a sala de aula, pegando as palavras que estão na sala de aula, gente. Tá bem? Mesa, vamos colocar aqui só para formar o sexteto. Ó. Então, tem muita paroxítona terminada em A? Deus me livre, gente. Eu olhei para um cantinho de nada da sala, já apareceu, ó, sala, porta, aluna, cadeira, lousa, mesa. Então, as paroxítonas terminadas em A, em E e em O, você tem muito no português. Para onde você olhar, saem paroxítonas terminadas em A, E e O. Opa! Como tem muito, não vamos acentuar. E outro detalhe, hein? Pense nos verbos. Pense nos verbos. Todo verbo da língua portuguesa tem paroxítona terminada em EM, paroxítona terminada em AM. Pense assim, são mais de 10 mil verbos, e todos os verbos em vários tempos têm paroxítona terminada em EM, pronto, falaram, ó, vamos economizar, gente. Estaremos economizando milhares de acentos. Olharam e disseram, não vamos acentuar aquilo que tem muito, e vamos acentuar aquilo que tem pouquíssimo. Por exemplo, revólver é uma paroxítona terminada em R. De quantas paroxítonas terminadas em R você conseguiria lembrar? Vocês conseguem lembrar? Paroxítona terminada em R. Se você lembrar de 10, eu fico devendo um presente para vocês. Um dia eu falei isso numa sala de aula, um aluno depois mandou para mim. Hoje, com o mundo digital, eu não posso mais... Né? O aluno consulta, o mundo digital permite livre acesso. Se desse para levar uma maquininha dessa no concurso, né? Digita lá e pronto, vem... Não, da sua memória, você não consegue lembrar de 5 paroxítonas terminadas em R. E você pode procurar por muito tempo na tua memória, não virá. Você lembra 1, 2, 3, a quarta já não aparece. Se aparecer a quarta, a quinta, é impossível. Então, sacaram a lei do menor esforço? O que tem mais não se acentua e o que tem menos recai o acento. Há um equilíbrio maravilhoso. Só que esse equilíbrio maravilhoso, vamos à luz, ó, só ficará completo quando você enxergar isto. Ó. Paroxítona. Ela se opõe à regra das oxítonas. Os caras olharam e falaram assim, ó, o que tem mais, paroxítona ou oxítona? É paroxítona. Nas paroxítonas, o que mais tem? As terminadas em A, E, O, em e an. Tem um monte disso aí. Você passa pela conjugação verbal, dá até medo. Então não vamos acentuar. Lá nas oxítonas, faça exatamente o contrário. Lá, A, E, O e em, a M não tem. Então, A, E, O, em, lá você acentua. Aqui você não acentua. Então é por isso que quando você diz ele baba,
não tem acento no português. Mas quando você disser ababá, aí vai ter. Então os caras olharam e disseram, vamos criar uma lógica. E essa lógica a escola não mostra para nós. É uma dívida que você está pagando. Você fala, professor, agora isso aí tem lógica para mim. Se você escreve no português, ele bebe, ao escrever o bebê, vai ter acento. É um equilíbrio perfeito. Paroxítona terminada em E, eu não acentuo. Mas terminada a oxítona em E, eu acentuo. Eu crio uma rivalidade entre elas. É por isso que o forro não tem, mas o forró terá. Por quê? E agora o porquê está na ponta da língua. Um porquê que você tem a moral de explicar para uma criança de 10 anos, sem nenhum empecilho. Por que a gente acentua uma, não acentua a outra? Passa a ter uma coisa muito óbvia, gente. Enquanto aqui você diz amém, aqui você vai dizer amém. Amém. Olha que legal vocês entenderem que é uma lógica. O que eu faço aqui, não faço lá e vice-versa. É por isso que revólver, aqui é acentuada, mas o verbo revolver não será. Revólver é paroxítona, revolver, oxítona. O que eu acentuo em uma, não acentuo na outra. E aí ocorre essa coisa linda, gente. Vem um instantinho aqui, depois vocês vão acabar de copiar. Xerox ou Xerox? Como que vocês usam no dia a dia? Xerox ou Xerox? Eu gosto mais do popular Xerox. Você fala, me dá 2 Xerox, né? Mas a gente sente que Xerox é um pouco mais chique. Vocês sentem isso também? Quando você quer dar uma enfeitada, né? Você quer impressionar, você fala, essa Xerox é do meu livro, não é? A gente fica louco da vida, né? Professor, o aluno vem tirar dúvida com Xerox, aí é Xerox, né? Do seu livro, vem tirar dúvida com a maior cara de pau, não pode, né? Então é que a gente percebe assim, nesse momento, as duas formas são corretas. A língua portuguesa fala, pode usar o que você quiser. Como se escreve? Vamos lá. Se você quiser usar Xerox, pode usar. Vai ficar assim, Xerox. Paroxítona terminada em X. Vai ser acentuada. Agora, Xerox, quando oxítona, aí ela não será mais acentuada. E aí você olha para uma, olha para outra, você fala, isso aí é lógico. Isso é matemática pura. Há um equilíbrio, há uma oposição. E aí você entende. E qual a justificativa? A quantidade. Como tem mais nas paroxítonas, toda a energia ali. E daí você olha para a coitadinha da proparoxítona e entende o isolamento dela. Por que ela não participou da brincadeira? Porque não tinha o que fazer. Se o foco foi entre duas, paroxítona e oxítona, para essa coitada não tinha mais o que fazer. Então nela, ou era tudo ou nada. E o que os gramáticos resolveram é tudo. Todas serão acentuadas e aí não tem problema. Tá bem? Olhem para essas 3 e vejam a beleza teórica que está por trás dela. Quem criou não tomava chá alucinógeno. Só, professor, eu olho, eu não entendo a regra. Agora entenda. Há lucidez nesse momento. Esse quadrinho explica o que nós vamos teorizar agora. Tá bem? É isso que é o diferente, gente, entre decorar e entender. O decorar passa anos-luz disso que acabamos de fazer. Quando você entende, é prazeroso. É gostoso entender por que é desse jeito. Agora, o decorar, infelizmente, ele nos afasta de qualquer chance de nos sentir bem, de nos sentir melhor. Decorar tem prazo de validade, gente. Isso é perigosíssimo. Tá bom? Então, volte para o seu material e retome a teoria. Então, nós vamos agora, com calma, repor a parte teórica. Com calma, não tenha pressa. Paroxítonas, quais são acentuadas? São acentuadas as terminadas em R, revólver. Mas é isso que eu digo para vocês. Quantas você conhece? Quantas você traz à memória? 1, 2, 3. Paroxítona terminada em X, raríssimas no português.
Paroxítona terminada em EN. EN, gente, é uma rabeira grega. Uma rabeira que veio do grego para o latim, do latim para o português. E não mudaram. Essa é uma rabeira exótica. O normal no português é ser EM. Essa se manteve assim. São pouquíssimas com essa terminação. Agora, paroxítona terminada em L, aí não, gente. Aí nós temos muitas. Muitas. E a necessidade aí é uma questão de pronúncia. Uma necessidade de pronúncia. Terminado em L, temos muito. Mas você jamais erraria. Jamais. Terminado em ON, gente, e aí que a gente começa a localizar o latim. O latim é a base dessas palavras. Terminado em X, ON, em I, em us, tudo do latim. São terminações que vieram do latim e não foram aportuguesadas. Então você olha para álbum, olha para fórum, olha para Vênus, vírus, tudo palavra de origem latina que não foi aportuguesada. Por isso são pouquíssimas. Paroxítona terminada com esse som nasal em til, raras, raríssimas no português. Agora, nenhuma é tão rara quanto as terminadas em PS, gente. Paroxítona terminada em PS dá para contar em 2, 3 dedos. Não existe volume. Agora, paroxítona terminada em ditongo é o que mais temos no português. Professor, qual é a palavra mais acentuada? Paroxítonas terminadas em ditongo. Nenhuma outra tem tanto quanto essa daí. Tá legal? As paroxítonas terminadas em ditongo, elas formam o grande grupo de palavras do português, e é isso que você vai ver na maioria das questões. A presença das paroxítonas terminadas em ditongo é o ponto de volume em concurso público. É a que compõe a maioria das alternativas. Tá legal? Essa é a parte, então, em que você encontra as regras em que o professor tenta criar o rouxinol, o li no chão, um apelo para a memória, tentar criar a lista das paroxítonas acentuadas. E aí você não vê a regra em sua essência. Tá legal? Então nós vamos agora girar o quadro e ir para a segunda parte dessa regra. Tá bem? Essa é o lado A. É a coroa. Você vai virar a moeda e vai ver a cara. O lado da não acentuação. Essas são as paroxítonas que acentuamos. Nós vamos então agora virar a página para encontrar aquelas que não são acentuadas. Tudo bem? Podemos virar? Tudo bem? Vamos lá então. Aí entra a segunda parte da regra. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, EO, em, AN e os seus respectivos plurais. Sendo que o AN, quando há M, não tem plural. Então, A, EO, em e seus plurais, e o AM. Essas terminações não têm acentuação no português. Ok? O porquê esclarecemos no momento anterior. Você já sabe por que essas não são acentuadas. Nós vamos entrar agora naquilo que seria a parte boa, porque você já passou pelo momento mais difícil. Paroxítona é aquele pedaço que você teve que mastigar, carne dura. Por causa de muita coisa, professor. Sim, muita coisa. A partir de agora, você vai curtir. Tá bem? É como se houvesse uma subida, você já terminou a subida. Agora é plano ou descida. Relaxe. Tá bem? Só gostaria de fazer um pequeno registro. Ó. Vamos fazer um pequeno registro para que você não perca de vista para que você está estudando português. Vamos lá. Observação. Observação. Primeira observação. O que você faria com palavras como item, itens? Você acentua ou não acentua? O que vocês fariam aí? Coloca o acento ou não? Dá muita vontade. Concorda ou não? Dá vontade ou não? Paroxítona terminada em EM, nós não acentuamos no português. Tá bem? Mas dá uma vontade louca. Então, palavras como item,
itens, subitem, são acentuados no português. Perdão, não são acentuados no português. Então vamos marcar isso daí. Quando você tiver paroxítona em EM ou ENS, elas não são acentuadas no português. Tá bem? Prova disso é a palavra item, a palavra itens. Daí você vai pegar a palavra pólen. A palavra pólen é acentuada? O que vocês acham? Essa sim. Paroxítona terminada em EN, essa tem que colocar o acento. Então aí você separa as que são terminadas em EN. Tá legal? Porque EN, ok, são acentuadas. E a fatídica pergunta que não poderia faltar, essa é a palavra pólens. Seria ou não acentuada? Não dá um arrepio na alma agora? Eu escrevo com vontade de acentuar, gente. Eu, professor, com vontade de errar. Eu fico imaginando alguém na prova. Quem não acentuaria pólens? Um grupo de aproximadamente de 10 a 5%. Um grupo que se especializou em aprender só essas coisas aí. Quando na vida você vai escrever pólens no plural? Talvez você tenha que viver 3 vidas para achar uma situação. Aquela planta tem 2 pólens diferentes. Pronto. Mas você passa a vida inteira, nunca escreve pólens. Não é mesmo? Mas na prova, na primeira que você presta, letra B, pólens, está lá. Né? Sempre pense que você não terá sorte, que você é um azarado. Né? Pense assim, não seja otimista não, pense o contrário. Por isso você fala, eu vou estudar. Pólens tem acento ou não, gente? E aí surge um fato que dói dentro de cada um de nós. Pólens, observem, cai nessa parte aqui, ó. Paroxítona terminada em ENS não é acentuada. Notem que dessas 4 palavras, apenas pólen recebeu acento. Se você é um brasileiro em estado selvagem, o que você faria? Ah, professor, colocaria acento de cabo a rabo. Colocaria acento em tudo. E advogaria o porquê de cada um. Sacaram? O pessoal fala assim, ó, e tem. A explicação é oral. O pessoal fala, e tem. Por que não colocar? Não é? E daí ela compara com hífen. Mas hífen não tem acento? A pessoa vai te questionar. Você deve responder, claro que tem. Hífen, claro que tem acento. Porque é terminado em EN. Mas e hífens? Hífens terá? E aí dá uma sensação ruim, porque você está todo aí pronto para acentuar e hífens não tem acento no português. Então, cuidado, hein? Itens não tem acento. Mas pólen, hífen, sempre tem. E o plural, gente? De pólen e de hífen. É aí que você entra na paroxítona terminada em ENS. E quando são terminadas em ENS, não são acentuadas no português. Sacaram o que é foco, gente? Isso é foco. Você foi no cerne do problema da regra 2. Esse é um problema gravíssimo, que nunca você parou para pensar na vida. E a chance de errar era muito maior que acertar. Só acerto se eu tivesse uma vez na vida feito o que eu fiz. Você é uma pessoa, então, que passa a ter essa imagem, que pólens e hífens não têm acento. Agora nós voltaremos a perguntar isso daqui 3 meses. Sacaram? Quem reativou essa informação fala, não tem, professor. Ah, mas se eu não reativar, eu volto à escala 0. A memória é um mistério. Para lembrar música porcaria como Lepo Lepo, né? Tchutchá, música porcaria, a memória lembra na hora. Para lembrar um trem desse aqui, uma regra, mas nunca. É com muito custo, muita insistência. Tem que esfregar aos olhos essa regra, senão ela não fixa. Tá bem? Se eu não reativar, bye bye.
Vamos voltar então aqui para a segunda observação. Essa é a primeira. A segunda observação, eu tenho ódio dela, mas eu tenho que colocar. No Brasil existe uma norma gramatical brasileira, a NGB, Norma Gramatical Brasileira. O Ministério da Educação promove uma padronização nos anos 50. Nos anos 50 do século passado, por lei, todo o Brasil tem que ensinar por uma mesma norma. É a Norma Gramatical Brasileira. Toda escola pública e privada segue a NGB, a Norma Gramatical Brasileira. E no meio dessa norma desgraçada aparece o seguinte: a palavra ciência, você pode fazer isto e tratá-la como uma paroxítona terminada em ditongo, ou pode também analisar como cien, si, a. Também pode analisar como se fosse uma proparoxítona. Só que você vê que os caras estavam fazendo besteira. E a besteira, o cara assinou embaixo a besteira quando falou, ó, nós vamos chamar essa proparoxítona de acidental. Quando usa o nome acidental, você já sacou. Fizeram besteira. Quando uma norma que tenta padronizar, despadroniza, gente, aí ferra tudo. Ok? Notem que as paroxítonas terminadas em ditongo, só que são os ditongos crescentes. Ditongos crescentes, aqueles que vão de uma semivogal para uma vogal. Eles crescem, né? Vai da mais fraca para mais forte. As paroxítonas terminadas em ditongo têm essa realidade, permite dupla análise. Só que a cada 10 questões de concurso público, as 10 vão tratar ciência como paroxítona terminada em ditongo. Existe a previsão teórica? Existe. Mas na prática do concurso, é sempre paroxítona terminada em ditongo. Agora há pouquinho nós fizemos uma questão que tinha técnicas e eficiência. Eficiência poderia ser abordada como proparoxítona acidental. Mas o concurso público nem reconhece isso daqui. Então enquadra, põe num cantinho do cérebro e mantenha viva. Essa informação é secundária. Mas por que eu estou passando para vocês? Por quê? Volta só um instantinho para explicar o porquê, para que eu não fale à toa isso daí. Né? Volta só um instantinho, vocês vão voltar ali para o quadro. Hoje em dia a tecnologia ajuda pra caramba, apoio, acho maravilhosa, mas se você colocar em qualquer site de busca, de separação silábica, tem um monte por aí, separação silábica, coloca lá o que acontece. Ciência aparece como proparoxítona. Você coloca eficiência, proparoxítona. Coloca história, proparoxítona. O que o aluno fala na mesma hora? Ele pega a ciência, aparece proparoxítona. Ele fala, professor João errou. Professor João não sabe. Professor João ensinou a aula inteira e está errando tudo. Porque aqui está ciência como proparoxítona, para não passar por ignorante, né? E o que é pior, imperito. Eu sou professor profissional. Se eu erro, imperícia. Ah, o cara está errando. Vou pedir meu dinheiro de volta. É um direito seu, mas não estou errando então. Tá bem? Você vai lá no site, vai colocar a separação silábica, vai aparecer essa coisa aí, ó. Proparoxítona, mas não. No concurso público, saiba, o que prevalece é paroxítona terminada em ditongo. Tá bem? Esse é um problema, e esse problema o concurso público já resolveu. Só ocorre com as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tá bem? Nós vamos fazer uma questãozinha agora para celebrar a regra 2. Vamos fazer uma questãozinha para fechar, então,
essa etapa que é a mais difícil por causa da importância da regra 2. Vamos fazer aqui uma questãozinha, olha lá. Cai na prova a palavra pública e órgãos. Elas são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação? Então, eu gostaria que vocês começassem a alimentar uma outra coisa importante, que é a malícia que o concurso público exige. A palavra pública, ninguém tem dúvida. Palavra pública, R1. Uma proparoxítona. O problema é a palavra órgãos. E quem olha a palavra toda junta vai ter a impressão que ela forma uma proparoxítona. Vocês percebem isso? Quem olha a palavra compactada cria uma impressão numérica errada. Por isso que você precisa projetar a separação silábica. E ao projetar a separação silábica, o que você tem ali? Um ditongo ou um hiato? Naquele encontro vocálico, igual pão, pães, você separa ou mantém junto? Ah, se eu fizer besteira, essa besteira vai me levando para o lado errado. Então aqui é um ditongo. Eu não separo isso aqui nunca. Então temos ali uma R2, paroxítona terminada em ditongo. Na prova, alternativa errada. Mas se pergunte, por que órgãos é a palavra que está ali? Porque numericamente ela pode enganar alguns candidatos. Tá bem? O que eu fiz? Peguei a palavra, separei a sílaba e observei a sílaba tônica. Tá legal? Então, regrinha número 1 e número 2 são regras diferentes, por isso, então, alternativa errada. Tá bem? Nós vamos agora para a regrinha número 3 e 4 para fecharmos esse primeiro bloco. Regra número 3, tranquilíssima, já vimos, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e seus respectivos plurais. É a regra que se opõe à regra das paroxítonas. Então, por que, professor, acentua essas 4? Para contrapor a regra das paroxítonas. Tá bem? Então, acentuamos as terminadas em A, E, O e em. E, por fim, a nossa quarta regrinha das regras gerais, aquela que envolve o número de sílabas. Já copiaram? Tudo bem? Tudo bem? Posso passar? Estão copiando? Vamos então agora à regrinha número 4. Vamos lá, acompanhem comigo. Na regra número 4, o que vale aqui é o número da sílaba. Ó, número de sílabas, monossílabas. As monossílabas tônicas são acentuadas, as terminadas em A, E e O. A, E e O. Tá bem? Então, palavras como pá, pé e pó são acentuadas pela regra número 4. Aqui é muito importante os verbos. A hora que você pega um verbo como dá, ele dá. Ou o verbo ler, ele lê. O verbo pôr, ele pôs. Ou o prefixo pós, tudo, regrinha número 4. Tá bem? Quando você usa o número 3, por que é acentuado? A regrinha número 4. Quando você está jogando baralho, está lá no pôquer, sai um as, o as do baralho. Não é? O as, por que acentuamos? Regra número 4. As monossílabas tônicas terminadas em A, E e O e respectivos plurais são acentuadas. Nós vamos fazer agora uma questãozinha para celebrar esse momento, tá bem? Nós fizemos aí as 4 regras gerais e uma questãozinha para fechar esse momento. Vamos lá, então. Tudo bem? Pode ser? Já terminaram? Vamos lá. Regrinha número 4, né? Então, agora uma questãozinha com aquilo que já vimos. Assinale a alternativa em que o vocábulo não tenha sido acentuado pela mesma regra que os demais. Assinale a alternativa em que o vocábulo não tenha sido acentuado pela mesma regra que os demais.
na prova, o que vocês fariam aí? Há um embaçamento, porque o acento está na última sílaba de todas. B de bola? E aí você percebe que a B de bola é realmente a única diferente, devido ao número de sílabas. Nela, só temos uma sílaba. Em todas as demais, aplica-se a regra 3, a regra das oxítonas. Oxítona terminada em A, E, O ou em são acentuadas. A letra B, a alternativa correta na prova, pois ela é acentuada pela regra 4. Regra número 4. Tá bem? Vamos voltar agora comigo aqui. Nós fizemos essa apenas para fins ilustrativos, porque nós vamos entrar agora no bloco 2. No bloco 2, nós vamos terminá-lo no nosso próximo encontro. Mas hoje, você tem que olhar a regra 5. Porque a regra 5, ela é, vamos dizer assim, a vilã de tudo que nós trabalhamos. A regra 5 é a razão de tudo que você vem construindo. É a peça-chave do concurso público. Você vai ver que a maioria das questões tem a regra 5 se impondo como problema. Tá bem? Vamos à regrinha número 5, porque ela tem que ser aprendida hoje. Vejam primeiro a visão do conjunto. Olha a visão do conjunto. Nós teremos mais 4 regras, e eu quero toda a atenção do mundo na regra 5. Ela é o segredo do concurso público. A regra 6 se empobreceu demais. A regra 7 tem 2 palavras. Na regra número 2, você viu milhares de palavras. Na número 7, você vai estar lidando com 2. Então, relaxe. A número 8, não. A número 8 é muito importante. Tá bem? Só que essas 3 nós vamos completar no próximo encontro. Mas hoje a número 5 tem que ser apresentada a todo custo. Tá bem? Mesmo que ocorra alguma revolução, caia governo, né, impeachment, seja lá o que for, você tem que aprender a regra 5. É ela a solução para concurso público. Tá legal? Vamos lá, então? Vamos começar com a regrinha número 5? Acompanhem comigo, com toda a calma do mundo, a regra número 5. Olha lá, com calma. As vogais I e U são acentuadas quando? E aí você está vendo que há muita teoria em jogo. E você precisa ir quitando cada uma delas, e as 3 precisam funcionar simultaneamente, para que ocorra a acentuação do UI e do U. Então as vogais I e U são acentuadas quando? Quando forem fortes, é óbvia, tônicas, é óbvio, sozinhas na sílaba. Calma aí. Aqui eu peço perdão para vocês, porque mais cedo ou mais tarde o aluno vai me perguntar. Como assim sozinhas na sílaba, professor? Na separação silábica. Você esqueceu que nós combinamos lá no começo? Há uma técnica. E aqui a regra nem coloca o pressuposto da regra. Quando você está pensando na acentuação, você está pensando também na separação silábica. Então, muitos leem a regra e não entendem. Professor, mas como sozinha na sílaba ou com S? Se sempre que vejo ela está junto com outras palavras, com outras letras. Como sozinha? É que você tem que pensar nisso aqui com a separação silábica. Sacaram como é um diferencial? Eu já tenho isso como pressuposto. E, olha a informação que é a última ali, ó, antecedidas de outra vogal. Então, nós temos o encontro vocálico. Nós temos o encontro vocálico. Por isso que essa regra é a regra do I e do U compondo hiato. Nesse encontro vocálico, você vai ter que colocar o acento para mostrar que há um hiato e não um ditongo. Sacaram? Se você não colocar o acento, forma-se um ditongo. Tire o acento de país. O que acontece se você tira o acento de país? Vira um ditongo, na mesma hora. Sacaram? Então, país vai estar na regra número 5.
que é a regra número 5? Vamos lá. Ó. Juízes. Ju-i-zes. O i é tônico, é a mais forte. Na separação silábica, o i está sozinho na sílaba e antecedido de uma vogal. O antecedido de outra vogal é o pulo do gato, gente. Mas por quê, professor C? Para ter um encontro vocálico. Se não está antecedido de outra vogal, não tem um encontro vocálico. E o que você está configurando aí é o tal do hiato. Temos ali um hiato. País. Pa-is. O i é tônico, na separação silábica está com S, não tem problema. É sozinho ou com S e antecedido de vogal. Por isso que tem que receber acento. Saúde. O U é tônico, sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Baús. Baús. O é tônico, acompanhado de S. Presença do S não faz diferença. E antecedido de outra vogal. Tudo que nós aprendemos parece que se canalizou para essa regra. Queria, então, para fechar o encontro de hoje, a seguinte pergunta que você responde comigo, então. Olhem lá, só para nós fecharmos o encontro de hoje. Assinale a palavra que tenha sido acentuada segundo a mesma regra que distribuídos. Por que distribuídos foi acentuado, gente? Ah, professor, é paroxítona? Não, não é paroxítona. Está ali na penúltima sílaba, mas não tem nada a ver com a regra 2. Isso aqui é a regra número 5. Qual outra palavra se acentua pela mesma regra? Sacaram? Você tinha que entender que essa regra é exclusiva do I e do U. Então, a letra A, o acento está no O. Na letra B, o acento está no E. Lúcidos, olha onde está a acentuação. Na antepenúltima. É bacana que você está chegando no momento em que as regras estão se articulando na tua memória. Na prova, a alternativa D seria a alternativa correta. Tá bem? Então, você já sabe que no nosso próximo encontro, o professor finge que não trabalhou a regra 5. Porque a regra 5 nós vamos ter que ficar pelo menos 5 minutos olhando para ela e entendendo a cabeça do brasileiro. É na regra 5 que você vai entender da onde nascem os primeiros grandes problemas da acentuação. Tá bem? Então, com calma, na próxima aula retomaremos exatamente a regra 5, pois ela será a principal a confrontar as questões de concurso público. Domino a 5, muitas questões passam a ser facilmente compreensíveis. Tá bem? Na próxima aula nós vamos completar esse material e na terceira vez que nós nos encontrarmos, aí sim vocês terão um material novo. Então amanhã seguiremos, com esse material. Tá bom? Até lá então. Boa noite e até amanhã.